Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Quero justificar aqui que hoje eu estou um pouco complicadinho com a garganta, mas vamos fazer o possível para entregar a mensagem da palavra de Deus para vocês. Recentemente fiz alguns procedimentos de exames e de lá para cá a saúde tem estado um pouco oscilante, mas o nosso Deus, que é o Deus da cura, já está na intervenção espiritual sobre nossa vida, conforme nós pedimos a Ele todos os dias, para que Ele passe a sua mão miraculosa sobre os enfermos. Eu também necessito, da parte do nosso Deus Pai, essa intervenção espiritual. Portanto, quero pedir a vocês que intercedam também pela minha saúde e assim estaremos continuando os nossos procedimentos de evangelismo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, é rápido, prático e objetivo, leva apenas alguns segundos. Você vai clicar numa foto que vai aparecer nesse cantinho aqui no final deste vídeo. Quando você clicar nessa foto, vai aparecer um quadrinho aqui no meio com o nome inscrever-se. E aí você clica no inscrever-se, ativa o sininho para receber notificação de novas mensagens. Você vai curtir esses vídeos clicando no botãozinho do gostei. Vai comentar nesses vídeos, vai dizer para nós como você tem recebido essas mensagens, o que essas mensagens têm causado na sua vida, como Deus tem trabalhado na sua vida, na vida da sua família, através desses vídeos, através dessas mensagens. E vai enviar esses vídeos para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vamos proclamar o reino de Deus, vamos evangelizar a palavra do Senhor. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. O povo precisa voltar-se para Deus. As pessoas precisam de Deus, porque o mundo está cada dia mais violento, cada dia mais perigoso. E a própria Bíblia menciona que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está se autodestruindo na malignidade, algo que entristece o coração do nosso Deus. E você pode até perguntar, mas pastor, por que isso acontece? Por causa do pecado das pessoas. Infelizmente, as pessoas preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. E nos dias atuais, as pessoas preferem fazer as coisas erradas, tornar as coisas erradas dando-se a entender de que são certas, e o certo eles dão a entender de que é errado. Ou seja, invertem os valores, invertem os papéis de valores. E aí Deus fica muito triste, fica muito chateado com essas coisas. Por isso Ele nos levantou, por isso Ele nos convocou, e a você também, para podermos evangelizar a palavra de Deus, mostrar a verdade para as pessoas. Conforme diz a própria Bíblia Sagrada, conhecereis a verdade vos libertará. Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas capítulo 10. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. O tema da nossa mensagem de hoje é o bom samaritano. Quem é o meu próximo? Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote,
Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Reflexão desta mensagem. A pergunta que revela o coração. E eis que certo homem intérprete da lei, ou seja, uma pessoa que entendia muito das leis. Poderíamos dizer que um advogado, ou um promotor, ou um juiz, ou um ministro da justiça, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E quando ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja a pergunta que ele faz, achando que Jesus Cristo não sabia qual era a intenção da pergunta. O diálogo começa com uma pergunta aparentemente espiritual, mas com motivação equivocada: testar Jesus Cristo. Quantas vezes nossas perguntas religiosas escondem orgulho, autossuficiência ou desejo de justificação própria? O especialista em lei buscava um limite, uma definição clara que lhe permitisse cumprir o mínimo necessário. Ele queria ver se Jesus estava apurado nas informações. Ele queria testar Jesus para ver se Jesus caía em contradição. Ele queria testar Jesus para ver se Jesus falava alguma coisa que desagradasse as leis. E aí ele poderia incriminá-lo, porque ele era o intérprete da lei. Mas Jesus sabiamente devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? Já que ele era um intérprete da lei. O homem responde corretamente com o resumo da lei: amar a Deus e amar o seu próximo. Por isso que Jesus Cristo disse: respondeste corretamente, agora você vai e faça isso. Ele sabia qual era a resposta para a pergunta. Ele só queria ver se Jesus Cristo ia responder diferente, ou se Jesus Cristo ia contrariar as leis. Mas o coração humano, quando confrontado com a verdade, frequentemente busca escapatórias. Desejando justificar-se, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta central da parábola. A parábola que inverte a pergunta. Na estrada perigosa entre Jerusalém e Jericó, 3 homens encontram um viajante e espancam. Ou seja, eram 3 assaltantes, vamos dizer assim. Roubou as coisas dele, espancou, deixou ele lá caído e foram embora. O primeiro que passou por esse cidadão, um sacerdote. Quem é o sacerdote? É o representante religioso, é o conhecedor da lei de Deus. O segundo que passou por este homem que foi espancado foi um levita. Quem é o levita? O assistente do templo, o assistente da igreja, familiarizado com as coisas sagradas. E a terceira pessoa que passou pelo homem que foi assaltado, pela vítima, pelo ferido, foi o samaritano. Quem é o samaritano? É um homem desprezado pelos judeus. É um homem considerado que herético. Herético é aquele camarada que não está nem aí para as coisas do evangelho. É um homem impuro. É um homem que as pessoas pouco dão razão e valor para ele. Mas os 2 primeiros, teoricamente, os mais qualificados para ajudar, passaram de largo, passaram distante, foram para o outro lado da estrada e se afastaram do homem ferido e seguiram. Ou seja, as suas razões
podem ter sido muitas. Poderia ter sido preocupação com a impureza, poderia ser medo de emboscada, poderia ser a pressa para cumprir obrigações religiosas e qualquer outra justificativa. Mas sendo eles, os dois primeiros, o sacerdote e o levita, conhecedores das leis divinas, quando a Bíblia nos orienta a ajudar, a socorrer, a estender a mão, a cuidar, a amar, eles fizeram de uma forma errada. Eles não cumpriram com os mandamentos divinos. Eles simplesmente ignoraram aquele homem que estava caído ao chão, machucado, bastante machucado. Mesmo assim, o resultado foi o mesmo: indiferença disfarçada de piedade. Então vem o samaritano, uma pessoa que você pouco espera dela, mas quando menos espera, vem a ajuda. Sabe aquelas pessoas que você para dizer assim: puxa vida, de quem eu menos esperei, me ajudou. De quem eu não esperava, veio a minha ajuda. Tem pessoas que ainda dizem: seria a última pessoa a quem eu iria pedir alguma coisa. Então esse é o samaritano dessa parábola que Jesus Cristo contou para o intérprete da lei. O texto diz que ele teve compaixão. A palavra grega aqui descreve uma comoção nas entranhas, uma empatia visceral, algo que vem de dentro da pessoa, de dentro do seu ser. Sua compaixão se traduz em ação imediata e custosa. Por que custosa? Porque custou valor, custou alguma coisa. Aproximar-se do ferido foi arriscar a sua própria vida. Quem sabe se os assaltantes não estavam às espreitas, esperando que alguém parasse para socorrer aquele ferido e logo em seguida já viria fazer um outro assalto à pessoa que estava o socorrendo. Então, o samaritano arriscou a sua própria vida para poder socorrer aquela pessoa que foi assaltada, aquela pessoa que foi espancada. Tratar das feridas com os seus próprios recursos, colocando no seu próprio animal, andando a pé. Se ele vinha numa determinada estrada, em cima do seu animal, poderia ser um cavalo, poderia ser um jumento, seja qual for o animal da época, ele vinha na estrada montado neste animal, para não se cansar, não se fadigar durante a estrada, mas inverteu a situação, teve compaixão daquele ferido, colocou ele em cima do seu animal e levou até uma hospedagem. Um hotel, na época, era chamado como hospedagem. Levar a hospedaria e cuidar dele, cuidar de uma pessoa que nunca viu, cuidar de uma pessoa que nem sabe sequer o nome dela. Isso se chama amor ao próximo. Isso se chama compaixão. Isso se chama ser cristão. Ah, mas o samaritano não era cristão. Mas foi a pessoa que deu exemplo aos que se diziam ser cristãos. O sacerdote e o levita, que passaram antes do samaritano e não fizeram nada. Ou seja, as pessoas que se diziam cristãs não ajudaram. E a ajuda veio de uma pessoa que menos se esperava que acontecesse. Alguém que não tinha ligação nenhuma com o reino de Deus. E outra, quando ele levou o ferido para a hospedaria, ele pagou adiantado uma parte, pediu ao dono que continuasse os cuidados com aquele ferido, que ele iria continuar a viagem, mas que quando retornasse, ele pagaria o restante das despesas que porventura o ferido ocasionasse. Veja que coisa interessante. Fazer o bem sem olhar a quem. Está aí um grande exemplo, o do samaritano. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer o bem se o mundo hoje está tão perverso? A gente vai ajudar uma pessoa e a pessoa vem nos apunhala pelas costas. Jesus Cristo só veio para fazer o bem. E veja o que fizeram com ele. Crucificaram. Não fizeram mais nada além disso.
maltrataram, pisotearam, bateram, cuspiram em Jesus, rasgaram suas vestes e o crucificaram. Soltaram um ladrão, soltaram Barrabás no lugar de Cristo. Soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Qual foi o mal que Jesus fez à humanidade? Qual foi a atrocidade que Jesus Cristo fez para o povo? Nenhuma. Mas qual foi a recompensa que Jesus obteve da parte das pessoas? A crucificação. Deus olhou para a terra e não viu um justo. Apenas o seu filho Jesus Cristo, o seu único filho, o qual ele abriu mão, cedeu para poder morrer na cruz do Calvário, para nos alcançar com a perfeita salvação, para perdoar nossos pecados, para nos tornarmos cristãos. Veja que exemplo de amor, excelentíssimo exemplo de amor, o Deus Todo-Poderoso teve sobre cada um de nós. A resposta que transforma. Jesus pergunta para o conhecedor da lei, o intérprete da lei que estava tentando induzi-lo ao erro, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Note a inversão magistral. Jesus não responde a pergunta, mas ele transforma a pergunta em: de quem você acha que é o próximo? Quem é o próximo, Jesus? Aí Jesus olha para o cidadão e diz: de quem você acha que é o próximo? Ele inverte, devolve a pergunta com a outra pergunta para ver se o cidadão estava afinado nas leis. Já que ele era um entendedor das leis, a questão deixa de ser sobre definir limites da responsabilidade e passa a ser sobre assumir a responsabilidade ativa. Não é definir limites. Olha, eu só posso te ajudar até aqui. Daqui para frente eu não posso fazer mais nada por você. Não, eu não posso fazer por você porque você não faz parte da minha comunidade religiosa. Olha, você eu posso ajudar porque você é da minha família. Não. Jesus Cristo disse que é para ajudarmos ao próximo, sem olhar quem seja, sem fazer distinção, sem fazer acepção de pessoas. Dê de graça o que de graça você recebe. Se você recebe amor de Deus, de graça, você tem que amar as pessoas. Se você recebe suas bênçãos, que tanto você pede a Deus, por que você não pode abençoar as pessoas também? O quanto Deus cobra a você para lhe abençoar? Nada. Ele espera apenas que você seja grato, seja obediente, seja fiel a Ele, seja leal aos seus princípios, aos seus preceitos. O especialista da lei responde para Jesus, aquele que usou de misericórdia para com o ferido. Ele acertou na resposta. Por isso que Jesus Cristo disse, então você vai e faça mesmo. Seja o próximo de alguém. Não consegue nem dizer o samaritano, ele não conseguiu verbalizar, não foi o samaritano, porque ele achava que estaria impurificando a sua boca em falar o termo samaritano. Samaritano é aquele misericordioso, é aquele ajudador, é aquela pessoa que estende a mão ao próximo sem olhar a quem está ajudando. E naquela época, as pessoas tinham desse charminho. Não vou falar a palavra impura para não me contaminar. Mas os seus pensamentos, as suas ações são piores do que você verbalizar alguma coisa. Tamanho era o preconceito daquela época, mas ele compreendeu a resposta de Jesus Cristo. E o princípio disso aí, Jesus finaliza dizendo, vá e faça tu de igual forma. Aí a gente para refletir nessa parábola do bom samaritano. O próximo não é definido por geografia, etnia ou religião. Ah, eu só vou ajudar a pessoa que mora na minha cidade. Ah, eu só vou ajudar a pessoa que mora no meu país. Ah, eu não vou ajudar o estrangeiro. Não, não existe isso. Jesus, quando morreu, ele morreu para preto, branco, azul, moreno, loiro, careca, cabeludo. Morreu pelo brasileiro, pelo indiano, pelo japonês, pelo africano, pelo espanhol. Ele morreu por todos,
independentemente de credo religioso, independentemente de raça, seja lá o que for. O nosso próximo é qualquer pessoa que encontramos em situação de necessidade, independentemente de quem seja. E a verdadeira religião se expressa em misericórdia prática, não em conhecimento teológico ou observância ritual. Não. O sacerdote e o levita estavam ocupados com coisas religiosas, enquanto falhavam na principal situação religiosa, que era amar o seu próximo e ajudar ao ferido. O amor exigente do evangelho, o samaritano não apenas sentiu pena, mas investiu tempo, recursos e assumiu riscos. Seu amor foi custoso, inconveniente e desinteressado. Ele não ajudou aquele cidadão querendo nada em troca. Não, eu vou ajudar esse ferido, mas quando ele estiver curado, ele vai trabalhar para mim, vai ser meu escravo, para pagar o que eu investi na recuperação dele. Negativo. Não. Ele também não abandonou o cidadão na estrada. Ele não abandonou o cidadão na hospedaria. Ele levou, pediu para que cuidassem dele, pagou uma parte da dívida e quando voltou da viagem, passou lá na hospedaria, pagou o restante e seguiu a sua viagem. Será que ele esperou alguma coisa em troca daquele ferido? Não, ele apenas se compadeceu, teve misericórdia, usou do amor que ele sentia pelo próximo, conforme Jesus Cristo nos orienta, e assim cuidou do cidadão. A inversão de valores no reino, na história, o herético, ou seja, aquele cara que só faz a coisa ao contrário da vontade de Deus, tornou-se exemplo, enquanto os religiosos tornaram-se advertências. Deus frequentemente usa os improváveis para nos ensinar sobre o seu caráter. O que Deus quer dizer com isso? A gente não deve julgar as pessoas. A gente não deve fazer acepção de pessoas. Nós devemos usar a orientação divina de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Da mesma forma que esse samaritano teve compaixão, teve piedade, usou do seu amor interior para socorrer aquele ferido, para cuidar daquele ferido. Eu não sei qual tipo de ferido, qual tipo de lesão você vai ter que cuidar na vida de alguém. Mas faça como o bom samaritano. Estenda as mãos para quem precisa. Olhe com um olhar de misericórdia para as pessoas. Não seja uma pessoa que julga pela aparência. Não use o seu olhar altivo para fazer aquele escaneamento da pessoa para ver se a pessoa merece ou não a sua ajuda. Se coloque no lugar dos outros. E se fosse você que estivesse ferido? E se fosse você que estivesse naquela situação? E sendo você que está precisando de ajuda, de socorro nesse exato momento, será que você não pede a Deus para enviar alguém para lhe socorrer? E se de repente alguém está precisando de um socorro e Deus quer te usar, da mesma forma que esse bom samaritano foi usado, Deus quer te usar para ajudar alguém, para socorrer alguém, e você fica se esquivando, você fica escolhendo a quem você vai dedicar o seu tempo, a sua atenção. Aí eu lhe pergunto, você está agindo conforme esse bom samaritano agiu? Você escolhendo a quem vai ajudar, você está agindo corretamente conforme Jesus Cristo está orientando? Reveja os seus conceitos. Ou melhor, vamos rever os nossos conceitos. Eu vou me colocar nesta situação também. Vamos rever os nossos conceitos. E a partir de hoje, analisar o comportamento do bom samaritano e agir como ele agiu. Não sejamos como os sacerdotes, não sejamos como os levitas, que viram, se preocuparam, mas eu tenho um compromisso, vou seguir e vamos embora. E se aquela pessoa dependesse de você? Iria morrer, porque você não ia dar atenção. Que Deus possa usar da sua infinita misericórdia sobre nossas vidas e que possamos ter mais empatia para com as pessoas. Possamos amar cada vez mais o nosso próximo.
Quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está próximo, mediano ou distante de nós. São aquelas pessoas que precisam de nós. São aquelas pessoas que precisam de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de um ombro amigo. Precisa de pelo menos alguns minutos dos seus ouvidos para que você possa ouvir um desabafo, para que você possa dar um conselho, uma orientação, para que você possa ceder um prato de comida, uma peça de roupa, um agasalho, para que você possa ceder um copo com água. O próprio Jesus disse, se você fizer um desses pequeninos, está fazendo a mim. Então vamos rever os nossos conceitos e fazer conforme Jesus Cristo está nos orientando. Vamos nos comportar como o bom samaritano. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Me acompanhe nesta oração. Vamos falar com o nosso Pai eterno. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia para conosco. Muito obrigado pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui falando da tua palavra, do teu amor, do teu evangelho. Queremos te agradecer, meu Pai, por esta mensagem poderosa. Uma mensagem que põe em xeque a nossa personalidade, o nosso caráter, fazendo com que possamos rever os nossos conceitos, medir e mensurar o nosso comportamento diante das situações. Que possamos agir, meu Deus, conforme este bom samaritano agiu, que ajudou o próximo, que fez o bem e não olhou a quem estava fazendo o bem. Investiu seu tempo, investiu recurso, investiu atenção, carinho, amor que ele obteve para com aquela vida, mesmo sem conhecer, mas ele se dispôs a ajudar. Que possamos, meu Deus, estar nos ajudando em oração, na fé, no prato de comida, num agasalho, num calçado, enfim. O que o nosso próximo, o que o nosso irmão, o que a nossa irmã estiver precisando, que possamos ajudá-los, que possamos amá-los incondicionalmente, que possamos sempre estar fazendo bem sem olhar a quem. Porque quando o Senhor sofreu, foi sacrificado, foi crucificado, o Senhor não escolheu a quem poderia ter feito isso. O Senhor fez por todos nós e fez para todos nós. E podemos retribuir este teu sacrifício justamente amando ao próximo como a nós mesmos. Amando ao Deus Todo-Poderoso conforme mandamento fiel e eficaz que o Senhor nos ensinou. Que possamos, meu Deus, estar sob a tua proteção divina. Que possamos estar sob a tua proteção divina, debaixo das tuas potentes mãos. Que o Senhor possa dispensar do teu amor, do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção sobre nossas vidas. Toca na mente e nos corações de cada pessoa agora, meu Pai. Faz com que elas sintam novamente refrigério na alma delas, para que elas possam reconhecer que elas precisam ser bons samaritanos, que elas precisam agir como o bom samaritano agiu, que elas precisam reconhecer que podem fazer muito mais do que aquilo que elas fazem, e que a cada dia possamos ser melhores do que o dia anterior. Permanece conosco, que a tua presença possa estar junto a nós. E esta oração nós te fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo lhe conduza pelo caminho da verdade. Mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E a todos vocês, pega esse vídeo, envia para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Vamos nos comportar como o bom samaritano. Ah, pastor, mas eu vou sair atrás de pessoas que estão feridas, que estão... Deus vai mostrar a pessoa a quem você deve ajudar. Enquanto isso, nós enviamos essa mensagem para as pessoas que conhecemos e já estamos ajudando espiritualmente. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deixo você sob a proteção divina, um forte abraço em nome de Jesus Cristo e conto com vocês. Enviem esses vídeos para o máximo de pessoas possíveis. Vamos nos comportar como o bom samaritano se comportou. Ajudar as pessoas e fazer o bem sem olhar a quem, no nome de Jesus. Mais uma vez, um forte abraço em nome do nosso Senhor
Jesus Cristo.